Aleluia! Muito bons testemunhos, muito encorajador. Nos alegramos sempre. Já estava com saudade de vocês. Depois da experiência em Madrid, aí nos encontramos, não com todos, mas com alguns ali na conferência de jovens. E aí não nos vimos mais, né? Só recebo as boas novas aí das experiências de vocês. E graças ao Senhor são notícias muito frescas e muito boas e muito animadoras, né? E como vocês devem ter percebido e lido as mensagens que o Maurício mandou, quem era para estar aqui agora à tarde era o irmão Joxmar, do Brasil, que coopera conosco aqui na Europa. Mas para vocês verem que o fogo ele vai para todos os lados e que às vezes nós também somos pegos de surpresa. Aos 45 do segundo tempo, levantou a plaquinha, substituição, tem que entrar em campo. E aí a pergunta é, o que falar? O que compartilhar? É como vocês, né? Como abordar as pessoas, como orar pelas pessoas. Mas graças a Deus que nesses dias nós temos visto o poder da palavra profética. E a palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus capítulo 11 fala que nós entendemos que o universo foi feito por meio da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir do invisível, do que não aparecia, do que não existia. E é a partir disso que nós percebemos o poder que tem no falar de Deus. O falar de Deus ele é poderoso para criar todas as coisas. Ele é poderoso para trazer à existência o que não existe. Ele é poderoso para vir a mostrar o que nós não vemos, né? É sempre um desafio nós sairmos às ruas, nós sairmos da caixa, nós sairmos de nós mesmos. Por quê? Porque o ser humano ele é muito visual, ele precisa ver. É como Tomé, né? Tomé era o discípulo de Jesus mais incrédulo que podia existir, porque ele sempre questionava, perguntava, ele não entendia, né? Quando o Senhor falava que ia ao Pai, ele perguntou, Senhor, mas como sabemos o caminho? E o Senhor tem que falar para ele, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus morre, ressuscita, aparece para os discípulos, Tomé não está ali, e aí Tomé começa a duvidar, fala, não, o Senhor não apareceu, o Senhor ainda... Vocês estão com brincadeira, vocês estão me enganando. Aí o Senhor teve que aparecer de novo e falar para Tomé, Tomé, toca aqui, ó. Veja aqui, sente. E aí então Tomé pôde crer naquilo que o Senhor havia falado que ia fazer, que era ressuscitar. Então nós temos essa característica humana de ver para crer. É até um ditado brasileiro, né? Você precisa ver para crer. E aí o Senhor, ele tem nos mostrado por meio da palavra profética, que é esse poder da palavra que sai da boca de Deus, que tem nos feito ver os milagres, que tem nos feito ver o que Deus tem operado por meio de cada um de vocês, por meio de nós, quando nós recebemos esse falar. E pegando esse texto de Hebreus, capítulo 11, e trazendo ali para Gênesis, capítulo 1, nós vemos realmente a manifestação desse poder. Porque o texto de Gênesis 1 começa que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém a terra se tornou sem forma e vazia. Há uma tradução em espanhol que fala que a terra se tornou desordenada e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre a face do abismo. E aí Deus começou a falar. E quando Deus começou a falar, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar nessa terra que estava desordenada e vazia. Então, hoje, quando nós recebemos o falar de Deus, quando nós recebemos a palavra profética, Deus começa a trabalhar algo em nós. Deus começa a mudar algo em nós. Nós pensamos que sair para as ruas, orar pelas pessoas, vai ser para a salvação dela. Mas, na verdade, Deus está começando em nós. Deus está começando a transformar a nossa vida. Porque se não há transformação em nossa vida, nós não vamos conseguir alcançar as pessoas. Nós não vamos conseguir fluir. Nós vamos ficar travados. O que nos trava? O que nos deixa de fluir? São os nossos conceitos, a nossa maneira de pensar, o nosso automático, por já pensar que sabe fazer as coisas, ou a confiança nos anos de experiência, ou na carreira cristã que nós já temos. Mas tudo isso são pensamentos naturais do homem. E Deus tem um pensamento muito mais elevado, e que só é quebrado quando nós tocamos na palavra profética.
E aí Deus começa a trabalhar. Às vezes, o falar precisa nos trazer luz, como no primeiro dia. Às vezes, precisa haver separação, como no segundo dia. Muitas vezes, nós precisamos ter um fundamento, uma base sólida, que é a porção de terra que surgiu no terceiro dia, não é verdade? Então, cada vez que Deus fala, cada vez que Deus manda a sua palavra, algo precisa ocorrer. E esse algo precisa ocorrer em nossas vidas. E quando ocorre em nossas vidas, quando nós vemos esse trabalhar de Deus, quando nós vemos essa manifestação do falar de Deus em nossas vidas, nós reagimos ao que ele tem falado para nós. É o que os irmãos estão falando, da experiência que o irmão Pedro compartilhou sobre o carro. O carro precisava de algo para reagir. O carro precisava de algo para se movimentar. O que ele precisava? Combustível. Precisava da gasolina. Já tinha o motor, já tinha toda a estrutura ali, mas para fazer essa explosão, precisava ter o combustível. E eles tentando, pelo seu natural, fazer com que o carro subisse o morro, e eles viram que era impossível, porque era muito pesado. Quando nós tentamos fazer as coisas para Deus, quando nós tentamos subir por nossas forças o alto monte, ou irmos para as regiões celestiais pelo nosso esforço, nós vamos ver que nós não conseguimos. E a obra começa a ficar pesado, o serviço começa a ficar cansativo, as coisas não começam a fluir, as coisas não começam a travar. Mas por quê? Porque eu estou fazendo pelo meu esforço, pela minha capacidade, pensando que posso fazer isso. Mas quando entra em nós o que falta, que é a palavra, que é o combustível, e aí você gira a chave, você dá a partida, esse combustível ele avança para o motor, e aí ele foi falando, né? O que acontece? Ele entra no motor, aí há uma explosão, uma faísca que atinge o combustível, há uma explosão, os pistões começam a se movimentar, e aí o motor começa a ganhar força para poder levar o carro para cima. É o que acontece conosco, né? Essa palavra ela precisa entrar no nosso interior, ela precisa se mover dentro de nós, aí ela precisa encontrar uma fagulha de fogo, algo que cause uma explosão, e quando causa essa explosão, as coisas começam a andar, começa a subir, você começa a ser transferido de esfera, você começa a sair desse plano terrenal para o plano celestial. Nós rompemos a lei da gravidade, nós rompemos aquilo que está nos prendendo, aquilo que está nos travando. E o que é esse combustível? É a palavra de Deus, é a palavra profética, que ela entra em nós. Agora, aonde está essa fagulha, esse fogo? Está na maneira como eu recebo a palavra profética, da maneira como eu creio no que o Senhor está falando. Se eu creio positivamente, como os irmãos falaram, né? Hoje o Lucas compartilhou. Hoje nós só vamos entregar os livros, porque a meta já está batida. O que é isso? É essa fagulha, esse fogo que vai pegar nessa palavra profética, que é o combustível, que vai causar essa explosão, e aí vocês não vão estar empurrando o carro morro acima. Senão, a potência do motor, a potência do carro vai fazer com que vocês andem mais rápido para subir para o que é celestial. E aí o serviço não fica cansativo, o serviço não fica pesado, a comportagem não fica pesada, mas fica leve, fica alegre, fica com entusiasmo, fica cheio da vida de Deus. E quando nós estamos cheios da vida de Deus, nós entramos no supermercado, nós entramos no shopping, nós abordamos as pessoas quando estão comendo, nós rompemos medos e barreiras que nós mesmos criamos, que nós mesmos estabelecemos como regra para nós. Ou seja, a nossa religião. Porque a minha religião não permite eu orar com a pessoa que está se alimentando. A minha religião não permite que eu entre no supermercado. A minha religião não permite que eu realmente passe aquilo que eu acho que não posso passar. O que é isso? É a nossa religião. É o carro sem a gasolina e sem essa explosão. Aí o que acontece? Fica pesado, fica difícil, fica complicado as coisas. Ou seja, nós precisamos estar cheios da palavra. Nós precisamos estar cheios do falar profético. Nós precisamos estar cheios da vida de Deus para que a nossa vida não seja um empecilho para que o Senhor flua. E eu lembrei de um texto que eu compartilhei agora na Itália, que eu desfrutei muito quando eu li esse texto, um texto bastante conhecido, que é de João capítulo 4. João capítulo 4,
Os que não conhecem vão conhecer agora, conta a história de uma mulher, e uma mulher samaritana. Então, o texto começa falando justamente isso, né? O Senhor teve a necessidade de deixar a Judéia para retirar-se para a Galiléia. Por quê? Porque na Judéia estavam ali os fariseus. E os fariseus, quando ouviam onde Jesus estava, eles iam ali para perturbar Jesus. Eles iam ali para questionar, para provar, para duvidar se realmente ele era profeta, por causa da inveja que eles tinham. E isso fazia com que o Senhor acabava perdendo mais tempo em tentar fugir deles do que pregar o evangelho. Então surge essa necessidade. Jesus, o versículo 3 do capítulo 4, fala, deixando a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, de que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Olha que interessante o contexto, né? Jesus estava em viagem, ele queria chegar na Galiléia, mas para chegar na Galiléia ele precisou passar por uma cidade chamada uma cidade de samaritanos. Aí a religião não permitia nenhuma relação entre judeu e samaritano. Não havia vínculo, porque para os judeus, os samaritanos eram um povo impuro, indigno, e não havia relação de amizade nem nada entre eles. Religião. Quantas vezes nós saímos para orar com as pessoas e nós olhamos para elas e vem aquele sentimento, esse aí não vai receber oração. Ou esse aí não, esse aí tem uma cara de muito brabo, esse aí está fechado. Sabe o que é isso? É essa relação religiosa de judeu com samaritano, de conceito que nós temos que impede de receber a salvação. E aí fala que ele chegou ali por volta da hora sexta. Seria mais ou menos um meio-dia, um pouco mais para frente de meio-dia. Na época, o costume de se tirar água do poço era no primeiro horário, por volta das 6 horas da manhã. Por quê? 6, 7, no máximo 8 horas da manhã, que seriam as primeiras 3 horas, né? Até as 9. Por quê? Porque a água estava mais fresca, mais fria, e se poderia aproveitar melhor a não intensidade do sol do momento. E também se tinha uma prática muito comum de socialização por volta em torno do poço. Então era o momento que as pessoas se encontravam quando estavam retirando água para poder se conhecerem, conversar, saber como é que estava a situação entre eles e tal. Então aproveitava esse momento para poder socializar. Mas essa mulher não. Essa mulher ela ia tirar água em um momento que já não havia ninguém ali. Já não tinha ninguém no poço. Por quê? Porque ela era conhecida de todos da cidade. E a condição dela, a vida dela, era uma vida que gerava vergonha. Ela tinha vergonha da vida dela. Ela tinha vergonha da maneira com que ela vivia e, muito provavelmente, os moradores da cidade julgavam a ela por isso. Então, ela buscava água no momento que não tinha ninguém. Ou seja, enquanto todo mundo estava em casa, já com seus cântaros cheios, fazendo a comida, era a hora que essa mulher saía para buscar água. Mas nesse dia, havia alguém ali esperando por ela. O texto fala que Jesus estava cansado, sentado à beira do poço. Mas, na verdade, Jesus sabia exatamente que ia chegar essa mulher e ela necessitava ser suprida. Ela necessitava tocar em algo. E aí Jesus aborda e fala, dai-me de beber. Aí o texto mostra, né, que os discípulos haviam ido para mais dentro da cidade. Normalmente o poço ficava fora da cidade para poder comprar comida, porque já era a hora do almoço. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? Bem assim, os seus filhos e seus gados? Afirmou-lhe Jesus. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. O que ela respondeu à mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Olha que diálogo interessante. Jesus pediu água para ela, a religião estava ali, nesse momento, eles ainda estavam no plano terrenal. Jesus estava tentando levar ela para o plano celestial, mas ela ainda lutava com seus conceitos, né? E aí, então, Jesus fala, aí a conversa muda. Jesus fala, ó, se você me conhecer, se você souber quem sou eu, na verdade, você ia pedir dessa água para mim. E a água que eu lhe der ia se tornar em você uma fonte a jorrar. E ela, no seu conceito natural, disse, mas como? Você não tem nem como tirar água, você não tem um cântaro, você não tem um balde, o poço é fundo. Como é que você vai me dar água se você não tem os materiais adequados para fazer isso? E Jesus disse, se você tomar dessa água, você vai continuar tendo sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, acabou, não tem mais sede. Vai ser uma fonte jorrando para a eternidade. Quantas pessoas não estão passando sede hoje? Quantas pessoas estão indo aos poços para poderem serem supridas? Quantas pessoas estão buscando alegria? Quantas pessoas estão buscando felicidade? Tudo isso aí é o poço. Buscar o suprimento, uma necessidade. Mas elas não conseguem ser supridas. Por quê? Porque não é essa a alegria que Deus quer dar. Não é essa a satisfação que Deus quer dar. Por quê? Porque ela vai tomar dessa água e vai voltar. E aí nós entendemos a situação dessa mulher. Quando ela fala assim, eu não tenho marido. Aí Jesus expõe, Jesus vem com a luz e fala, realmente, respondestes bem. Já teve 5 e agora esse que você tem, nem marido é. E por isso ela tinha vergonha e por essa situação, ela provavelmente era julgada por aqueles que viviam nessa cidade. Então ela se escondia, ela tinha medo, ela tinha vergonha. Vocês falaram muito da experiência de vocês, de terem medo, de terem vergonha. Claro, não, talvez não seja por terem 5 maridos fisicamente, mas pode ser pela vergonha de tomar um não, ou pelo medo de tomar um não, medo de ser julgado pelas pessoas, não é verdade? Ela tinha medo. E ela conhecia a palavra, tanto que ela falou de Jacó, nosso pai Jacó. Olha, se ela chamou Jacó de pai, um samaritano chamar Jacó de pai, para um judeu é uma ofensa. Mas ela chamou, ela conhecia a história, ela conhecia a origem do poço. Ela sabia de onde veio o poço. Mas ela tinha medo, ela tinha vergonha, ela era julgada pela sociedade. Mas ela continuou conversando com Jesus. E aí ela começou a perguntar para o Senhor: onde devemos adorar? Subir ao monte? Aqui, ali ou lá? E o que o Senhor Jesus respondeu para ela? Nem aqui, nem lá, não é em lugar. Vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai busca. É um versículo bastante conhecido no nosso meio. Então, o que faz a diferença não é a nossa condição, não é o que nós passamos, não é o nosso passado. O que faz a diferença é a conversa que nós temos com o Senhor. É a maneira com que o Senhor fala conosco. O Senhor ele precisa falar de uma maneira que realmente a palavra entre no nosso ser e cause uma mudança. Por quê? Porque o Senhor está buscando hoje os verdadeiros adoradores. O Senhor está buscando servos que são aqueles que liberam o Espírito, que são aqueles que têm essa explosão dentro de si, que são aqueles que estão queimando, que são aqueles que amam a sua vinda, que são aqueles que amam as pessoas. É esses adoradores que o Senhor está buscando. Não são aqueles que estão preocupados com a sua condição, se sabe falar, se não sabe, se tem um conhecimento teológico. Não.
O Senhor está buscando os fora da caixa, os que não são convencionais, aqueles que pensam como Deus pensa, aqueles que agem conforme Deus fala. São esses que Deus está buscando. São esses adoradores. E era o que o Senhor estava falando para ela. Era o que o Senhor estava mostrando para ela. E aí, olha que impressionante. Ela fala no versículo 26. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus já estava anunciando. Jesus já estava falando para ela todas as coisas. Estava falando para ela sobre as águas, sobre a fonte a fluir, estava falando sobre a questão da adoração, que é no Espírito, né? E ela ainda não havia entendido. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, muitas vezes nós não entendemos a coordenação que os irmãos estão fazendo, atuar dentro de um mercado, uma experiência do Mário, né? Tem que ir para dentro do mercado. Ah, para que ir para dentro do mercado? Vamos ficar aqui na rua, né? Eu tenho vergonha de ir para dentro do mercado. Ou para que vamos para dentro do shopping? O Rodolfo novamente falou da polícia. O Rodolfo tem um imã para a polícia incrível. Desde que começou o SEAP, é a polícia atrás dele. Parece até brincadeira de polícia e ladrão. Mas, na verdade, esse sentimento é de que nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos pensar diferente. Nós precisamos agir diferente. Não é como eu quero, não é como eu gosto, senão é como é a vontade do Senhor. O Senhor está falando para nós. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, adoram o Senhor em espírito. E esse espírito é o que tem que estar queimando no nosso interior para fazer a vontade do Pai. Esse é o combustível que está nos movendo. É o amor para com as pessoas, é o amor para com o Senhor, é a palavra profética entrando em nós e fazendo a diferença. Ó Senhor Jesus. E aí Jesus responde no versículo 16. Disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Aí ela entendeu. Aí ela percebeu que o falar de Jesus era o que ia suprir o que ela necessitava. O que Jesus estava falando era as palavras que ele falava, era a água viva que ela precisava tocar. Olha a reação dela. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou, por que fala com elas? Quando a mulher deixou o seu canto e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha o que acontece quando nós tocamos na palavra profética. Olha o que acontece quando nós tocamos no poder que sai da boca de Deus. Essa mulher que tinha vergonha, essa mulher que era oprimida, que provavelmente era julgada pela cidade por sua condição, pela vida que ela levava, de ter já tido 5 maridos, e esse que agora estava nem era marido, por tudo isso, que tinha que buscar água em horário diferente para não encontrar com as pessoas, para não ser julgadas por ela, para não ser perseguida. Quando ela tocou no Senhor, quando ela tocou nas palavras que Jesus estava dizendo, ela deixou o seu cântaro, ela deixou o seu suprimento, ela deixou aquilo que prendia ela. Ela abriu mão da sua segurança, ela abriu mão de tudo que ela tinha. E o que ela foi fazer? Ela foi para a rua. Ela foi para a cidade. Foi para o meio da cidade. E aí, o que ela fez? Posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? Ó, tem um homem ali no poço que está falando tudo quanto eu tenho feito. Será ele o Messias? Olha que pregação do evangelho mais sensacional. Ela não deu um estudo bíblico, ela não deu lições essenciais, ela não fez estudo escatológico, teologia, nada. Ela só disse isso. Será, porventura, o Cristo? Ele falou tudo que eu tenho feito. Mas essa palavra foi tão poderosa, ela saiu com tanta vida, ela saiu com tanto poder, porque ela tocou no poder em Cristo, ela bebeu da água que Jesus estava oferecendo, ela liberou o Espírito, ela saiu da caixa, ela saiu da rotina dela, ela saiu do medo, ela venceu o medo, ela venceu o que estava travando, o que estava prendendo ela, ela venceu tudo isso. E aí, quando ela abriu a boca para dar o testemunho para a cidade, não foi só um, não, foi para todo mundo. O que aconteceu? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles.
toda a cidade ouviu o testemunho dessa mulher. Até, quem sabe, aqueles que estavam julgando a ela, saíram para ter com o Senhor. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Quem salvou a cidade? A mulher samaritana. Quem salvou a cidade? Quem levou a salvação para a cidade? Uma mulher desprezada. Uma mulher que ninguém dava valor. Uma mulher que tinha uma condição complicada de vida. Muitos conceitos também. Ela era cheia de conceitos. Ela questionou Jesus em várias coisas. Não é verdade? Ou seja, era uma mulher atribulada. Nós somos ou não somos complicados? Nós passamos ou não passamos por tribulação? Nós somos ou não somos rejeitados pela sociedade? Mas quando nós tocamos no poder de Deus, quando nós tocamos na vida do Senhor, ao abrir da nossa boca, o que sai é palavra de salvação. Por isso o Senhor nos chamou. E Coríntios fala que ele não chamou muitos sábios, não chamou muitos entendidos, senão ele chamou as coisas loucas dessa terra. Essa mulher samaritana, o que ela fez foi loucura. Ela correu para dentro da cidade e falou, ó, tem um homem ali, vamos lá, vamos ver. E eles foram. Eles foram pelo testemunho que ela deu. E o testemunho dela foi só isso. Então, quando nós saímos às ruas, ou quando nós abordamos as pessoas, posso orar por você? Essa frase, ela tem que sair com muito poder. Ela tem que sair com muita autoridade. Não é simplesmente sair pensando, eu preciso bater a meta. Ou então hoje no desafio, né? Tem equipes aí que estão no desafio do Deus te abençoe. E eu vou dizer para vocês, todos vocês estão aí no Deus te abençoe, porque se Deus não abençoar, as coisas não fluem. Então nós precisamos viver dessa maneira. Não é simplesmente o João e o Maurício me falaram que eu preciso passar hoje 30 kits e eu preciso passar e preciso passar. Não é isso. Nosso sentimento é, Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo. Eu preciso beber da água que o Senhor quer me dar. Eu preciso ser um adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. Nesse dia eu quero te adorar em verdade, para que quando eu abra a minha boca, o que sai a tua vida poderosa que me salvou. Porque o que salvou essa cidade aqui de Samaria, desses samaritanos, foi o testemunho de uma mulher que era indigna, que era incapaz, que tinha medo, que era complicada. E o que vai salvar as pessoas na rua somos nós, que somos indignos, somos complicados, somos cheios de problemas, mas somos canais para fluir essa vida. Somos canais para fluir esse rio. E como vocês falam, né? Como falam no SEAP, ninguém segura a água. Ninguém retém a água. E quando o rio começa a fluir para salvação. Em Ezequiel 47 fala, né? Por onde quer que passe esse rio, todo ser vivente viverá. Olha que maravilha! Foi o que ela fez. Ela tocou no Senhor, o rio começou a fluir, ela levou essa água para a cidade e todo ser vivente que estavam ali pôde tocar, pôde sentir, pôde provar o poder de Deus. E é exatamente isso que o Senhor quer para nós. É exatamente essa experiência que Deus quer dar para nós cada dia, de sermos canais. Não olhar a nossa condição, não olhar para a terra, mas olhar para o Senhor. A cada dia estarmos olhando para o Senhor. E aí o que vai acontecer? Vai vir salvação. Vai vir salvação para nós e também vai ocorrer salvação na vida das pessoas. Vai haver transformação, vai haver edificação, vai haver tudo o que vocês estão desfrutando. Vai ocorrer tudo que nós estamos desfrutando. Por isso, o exemplo da granada, né? O que é soltar o pino da granada? Vocês já viram uma granada? Você sabe como é que é uma granada? Tira o pino dela. O que acontece? Explode. Você já tentou tirar o pino e colocar o pino de volta? Não tem volta. O que aconteceu com essa mulher samaritana, quando ela tocou no Senhor, ela percebeu, agora não tem mais volta. Agora é explosão de vida. Então, vamos deixar o rio fluir. Vamos realmente tirar o pino da granada. Não vamos tentar ficar encaixando o pino da granada, não. Tira o pino e depois, agora eu preciso colocar de volta, agora eu preciso colocar de volta. Não. Não, deixa. Deixa explodir. Deixa o leão sair. Usa o poder que está na palavra de Deus.
usa a autoridade que Deus está nos dando. Porque se nós aprendermos isso, a confiar no Senhor, a depender dele, a tocar nele por meio da palavra profética, muitos milagres Deus vai operar por nosso meio. Vamos ser capazes de salvar uma cidade. Vamos poder ser usados, né, para salvar uma cidade. Imagina quantos testemunhos nós temos vistos aí, né? Vocês estão atuando em Lisboa. Uma equipe já esteve no Porto e deve voltar para o Porto em pouco tempo. Mas vocês estão alcançando pessoas da África, vocês estão alcançando pessoas de outros países da Europa, até mesmo do Brasil. Ou seja, o Senhor tem usado vocês, tem usado o SEAP, não somente para a Europa, mas para a palavra alcançar toda a terra. Para a palavra alcançar todos aqueles que têm sede, todos aqueles que têm fome, todos aqueles que estão aquebrantados, amargurados, sofrendo, buscando a felicidade. E o Senhor está usando quem? Os samaritanos. As mulheres samaritanas, os homens samaritanos, que tocam no Senhor com realidade, que tocam no Espírito em verdade, que tocam na palavra profética, que deixa essa vida sair, que deixa esse rio fluir para levar a salvação para as pessoas. Amém? Que o Senhor abençoe a tarde de vocês ainda aí, nessa operação de Deus te abençoe, e realmente Deus vai abençoar, e todos vocês, em nome do Senhor Jesus, vai bater a meta, e vai ter muitas experiências ainda com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Ao ouvir o teu chamado, logo vou obedecer.